Vamos lá, está entrando aqui. Vamos ver a hora que aparece para a gente que já está online. Olá, pessoal, boa noite. Não sei se a gente já está aparecendo online, então se tiver aí alguém já assistindo a gente, dá um oi aí no chat. Ver se dá para ver todo mundo, se dá para escutar todo mundo bem também. Acho que ainda ninguém comentou. Vamos ver na página se já entrou. Aí, pessoal, estamos online, é isso. Boa noite, todo mundo que está assistindo a gente. Boa noite, André. Boa noite, Martinha. Boa noite, Bruno, Sérgio, Fernanda. É um prazer estar aqui com vocês hoje. É a segunda live que a gente faz. A Martinha fez uma primeira, falando sobre educação ambiental, falando sobre a horta, com mais duas candidatas. E agora, esse final de semana, começou oficialmente a campanha, né? Então, a gente decidiu fazer essa live com os candidatos do PDT, para vocês poderem se apresentar. Eu estou aqui na tela, mas eu não sou candidato, gente. Eu estou trabalhando de forma voluntária. Fiquei sabendo do projeto há uns meses. Gente que eu gosto muito, com uma proposta que eu acredito que vale muito a pena para Santo Antônio do Pinhal conhecer. E aí embarquei, estou nessa também, trabalhando pelo bem comum aqui de Santo Antônio. Então vamos lá, quem quiser, se vocês quiserem abrir o microfone de vocês, falar uma boa noite. A ideia é a gente começar então com uma apresentação, uma pequena rodada de vocês se apresentarem. Falar quem são vocês, onde vocês nasceram, por que vocês estão aqui hoje. Enfim, é isso. A gente vai ter 1 hora de live, só para quem estiver acompanhando a gente também. Então vai passar super rápido. E aí eu vou aproveitar, enquanto a gente vai começar as apresentações, todo mundo que está assistindo a gente, dá um compartilhar aí, aperta esse botão no Facebook, compartilha, você pode mandar pelo WhatsApp, compartilhar na sua página do Facebook, em algum grupo também de Santo Antônio, enfim, quem você acreditar que pode se beneficiar dessa conversa e quer conhecer também esse movimento, compartilha. E é isso, estamos online. E aí, quem se sentir já confortável, pode pegar a fala aí e começar a se apresentar. Boa noite, Azul. Obrigado pela apresentação da gente. Boa noite, todo mundo do PDT. Boa noite, todo mundo que está assistindo, que vai assistir ainda. Primeiro, fazer uma rápida apresentação, né, do grupo, que começou a se juntar lá atrás, né, e se reunir, e se organizar, e que fez o diretório do PDT aqui na cidade, né, ressuscitou o diretório do PDT aqui na cidade lá em março, e que veio se organizando aí, que no meio da pandemia conseguiu juntar essa equipe muito bacana e levar essas candidaturas aí adiante, né? E, então estamos aqui hoje para a gente se apresentar e para apresentar algumas das nossas propostas, né? E para responder as perguntas de todo mundo também. Então, vou começar rapidamente me apresentando. Eu sou o André Seveni, eu sou agricultor aqui da Fazenda Velha. Estou aqui em Santo Antônio trabalhando como agricultor há 6 anos, mas já venho para cá desde 97, minha família já vem para cá desde a década de 40 até, que já tem foto do pessoal aí junto. E estou aqui junto com esse grupo maravilhoso para a gente trabalhar pela cidade, para a gente abrir as portas da gestão pública para os pinhalenses, né, para a comunidade. E é isso aí, já passar a palavra para o pessoal aí, para não me delongar também, quem quiser. Boa noite a todos. Boa noite para quem está assistindo a gente. É um prazer enorme estar aqui nessa noite de terça-feira, de lua cheia, nesse frescor de noite de Santo Antônio do Pinhal. Eu sou a Martinha, sou professora, nasci em Santo Antônio, estudei aqui nas escolas públicas, fiz faculdade, tive meus filhos, trabalho com a educação desde os 17 anos e tenho muito carinho por essa cidade, por esse lugar onde praticamente nasci.
É um prazer imenso estar aqui com vocês e espero que tenhamos uma noite muito proveitosa. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Gostaria de agradecer ao Azul aí por estar dando essa força para a gente aí se soltar um pouco nessa live aí, fazer a gente ficar à vontade como se a gente estivesse numa reunião aí entre amigos, entre pessoas que a gente quer bem, enfim. Eu sou Bruno Alves, eu nasci praticamente em Santo Antônio e me criei a vida toda. Sou filho de agricultores, minhoca da terra. Sou formado em engenharia mecatrônica e estou concluindo a engenharia civil e para pretender trabalhar em Santo Antônio, na região, né? Acho que todo mundo já sabe, assim, muitas pessoas já me conhecem até pela corrida de São Silvestre que a gente organiza no Lajeado já faz 35 anos. Faço parte lá há 20 anos, então muita gente às vezes me encontra e se identifica bastante com o esporte pela minha participação nesse campo aí, né, em Santo Antônio, né? E acho que assim, o meu maior propósito aqui é para somar com o grupo, né, e acho que dessa realidade pinhalense que tá, assim, bem aflorado para a gente, assim, mesmo algumas pessoas que vêm de fora, que se identificam, a gente abraça e esse grupo ele é formado por pessoas que abraçaram Santo Antônio de alguma forma, seja de nascimento, seja de reconhecimento que é um local interessante para fincar o pé aqui nesse chão aqui, e todo mundo que vem para cá praticamente fica maravilhado, e assim, eu sinto o maior orgulho de ser pinharense e agregar as pessoas que vêm aqui a Santo Antônio. Boa noite a todos, eu sou o Sérgio, adotei Santo Antônio do Pinhal, eu sou natural de São Paulo, mas adotei Santo Antônio do Pinhal há 4 anos, venho para cá desde 2008, mais ou menos. Me sinto muito feliz de estar aqui entre amigos, né? Agradeço muito ao Azul, ao André, a Martinha, ao Bruno, a Fernanda, a gente poder estar junto fazendo essa live. Eu adotei realmente a cidade, eu me sinto parte da comunidade, estou muito feliz com isso e queria muito ajudar a cidade de alguma maneira, né? Especialmente na área do turismo e da gastronomia, que são as minhas especializações. Então, seguir nesse trabalho firme, fazer uma candidatura bonita e somar com esse mutirão maravilhoso. E boa noite, pessoal. Sou a Fernanda, sou aqui do bairro José da Rosa, sou professora. Eu tenho uma enorme paixão por morar aqui, gosto de fazer as trilhas, gosto de cachoeira, gosto de estar em contato com a natureza, de pôr meus pés no chão e sentir esse chão gostoso aqui de Santo Antônio da Mantiqueira, né? E tem uma outra paixão também, que é a cultura, as nossas tradições, né? Eu vim lá da família dos Moreiras, do bairro José da Rosa, eu carrego aí a dança de São Gonçalo, eu acho que eu sou a 8ª geração que traz essa dança, sou mãe do Francisco, gosto de estar com as crianças, gosto de contar história e gosto de ouvir história. Eu estou muito feliz, vocês não têm noção da minha felicidade de estar aqui com esse pessoal, a Martinha, que eu conheço desde pequenininha, o Bruno, que estudamos no BCM juntos, crescemos ali, aquela fase de adolescente, de descobertas. O Sérgio também, tive o prazer de conhecer uma fase da minha vida, aí, uns 4 anos atrás. O André, que eu falo que o André é a pessoa que tem a alma mais pura, mais delicada, assim, que ele sabe acolher as pessoas, ele é carinhoso, ele é muito legal estar com ele, e também gratidão ao Azul que está aqui, mediando a nossa live. Pessoal, muito bom. Vocês são muito inspiradores, muito feliz de estar aqui e sentir um pouquinho vocês também. Não só da gente se curtindo como amigo, mas se juntando, né, para poder fazer uma diferença positiva para a cidade de Santo Antônio.
Daqui a pouco eu vou pedir para vocês a gente fazer mais uma rodada e a gente falar um pouquinho sobre propostas, né? O que vocês enxergam para a cidade, né? Por que vocês estão aqui? Mas a gente também vai ter uma boa parte desse encontro aqui, porque acho que tem muita gente curiosa, querendo conhecer vocês, querendo saber da história de vocês. Então, todo mundo que está assistindo a gente vai preparando perguntas, vai mandando aqui no chat, a gente vai selecionar algumas perguntas para ir respondendo ao longo dessa live. Mas ela faz sentido, senão ela podia ser uma reunião fechada, se fosse só entre a gente, né? A gente quer que todo mundo que esteja assistindo interaja, pergunte, tire suas dúvidas, e a gente vai seguindo. Então, vamos só puxar a palavra um pouquinho, André. Azul, rapidinho. Por favor. Que é só apresentar também, né, que a gente está fazendo parte de uma coligação que é do PSD com o PL, né, e o PDT, com a Joseline e o Dr. Gabriel, que é a candidatura que a gente está apoiando, né, porque eles representam aí o projeto de cidade que a gente defende, né, o projeto de cidade participativo, né, com foco na população, né, pinhalense, no desenvolvimento com responsabilidade social e ambiental, né. Então eles querem um projeto como o nosso, né, e a gente inclusive está fazendo um projeto, a gente fez um projeto juntos, né, de governo, né, de planejamento, assim. Então é isso aí, é Joseline e Dr. Gabriel, 55 para prefeito e 12 para vereadores. Muito bom, é isso aí. Alguém quer aproveitar e falar mais alguma coisa sobre a coligação? Porque eu estou acompanhando um pouco mais de longe essa parte. Eu sei que não é uma coisa do dia para a noite, assim, pronto, coligou, tem um esforço e tem muitas conversas e vai e vem, porque a política se faz assim, né? Se fosse fácil fazer política, a gente estava vivendo num país maravilhoso, com serviço de qualidade para todo mundo, mas não é bem assim que acontece. Então, não sei se alguém mais quer falar um pouquinho do porquê dessa escolha de coligar e com quem coligar. Posso começar e se alguém quiser complementar depois. Acho que desde março, né, quando começou, a gente sempre decidiu fazer um processo muito democrático e muito aberto. Então a gente sugeriu a todos os possíveis pré-candidatos um diálogo para a gente debater as ideias e alinhar as coisas para depois, mais para frente, ter outros debates, né? Foram várias reuniões, a gente agradece muito, inclusive, a todos os pré-candidatos que deram essa abertura para a gente, né? O Parrão, a Valéria, o Júnior Martins e o Dr. Rogério, a Joseline e o Dr. Gabriel, que a gente acabou fechando, mas foi um processo muito democrático, muito transparente, muito aberto, de várias conversas, até a gente decidir também dentro do grupo, com coesão, democraticamente, que esse projeto, quem representa é a Joseline e o Dr. Gabriel, era o projeto que a gente estava mais alinhado e acabou seguindo nessa linha. Muito bom, ótimo. Se alguém quiser complementar, fica super à vontade. Vou pedir para o pessoal, vai mandando suas perguntas, que a gente vai tentar responder alguma delas ao longo da live. Mas antes da gente entrar nessa parte das perguntas, vamos fazer uma rodada para cada um falar das suas propostas, daquilo que vocês estão enxergando para Santo Antônio do Pinhal, que muito provavelmente tem a ver do porquê que vocês querem ser candidato, né? Normalmente as pessoas querem ser candidatos porque tem alguma coisa que é muito caro a elas, que elas gostam muito, são apaixonadas e elas querem fazer alguma diferença positiva nesse aspecto específico. Então, vou pedir para a gente abrir um pouquinho e a gente fazer essa rodada para vocês falarem dessa visão mais pessoal, né? Que é menos do grupo, assim, mas do que você enxerga. Quem quer começar, pessoal? Eu posso começar. Pode ser? Por favor. Bom, por favor. Propostas, eu acredito assim, tenho visto, tem alguns dados também que do crescimento da cidade no turismo nos últimos anos foi muito expressivo e a gente está, na verdade, num momento que a tendência é que aumente essa demanda do turismo. A gente tem algumas questões que a Fernanda também coloca muito bem, que é o resgate da cultura de Santo Antônio do Pinhal, né? Para
o turismo rural, o turismo de base comunitária, a gente pode começar a trabalhar. O turismo ele já teve a crescente dele. Então agora vamos definir o que a gente vai fazer com isso. Para que lado a gente vai encaminhar o turismo? Com responsabilidade, com as pessoas participando das decisões, né? A gente quer dar muita abertura para isso. E uma outra questão também, eu acho que é a capacitação do setor de turismo, como uma maneira de dar oportunidade também para o jovem estudar, trabalhar com isso, mas de uma maneira que ele se empodere desse trabalho, que deixe de ser um trabalho extra, um trabalho secundário, um trabalho somente de temporada, e que realmente a cidade tenha uma estrutura melhor, que acolha melhor o turista, mas que o pinhalense ou o trabalhador da área se sinta realmente valorizado dentro do trabalho que ele realiza para o turismo. Legal, Sérgio. Matinha, quer falar? Eu quero aproveitar o gancho que o Sérgio me deu, quando ele fala de formação, né, de geração de emprego e de renda. A base de tudo é a educação, né? E em tempos de pandemia, como estamos agora, com as escolas fechadas, com o estudo sendo encarado de uma forma diferente, né? A escola é diferente, os professores aprendendo em full time, ao mesmo tempo que estão trabalhando, estão aprendendo a mexer com as diversas tecnologias, né? As crianças e os pais nos seus lares fazendo da maneira com a qual conseguem, né, fazer esse trabalho. A educação ela é a base de tudo. Ela faz a formação do ser humano, um ser humano integral, é onde eu entro, né, com a minha história de educação, onde fiz um mestrado em ciências ambientais, com enfoque em educação ambiental. E a educação ambiental, ela é multidisciplinar. Ela tem essas vertentes todas, onde você vê de forma integrada o ser humano e ele no seu ambiente. Porque nós não estamos separados, né, do ambiente, nós fazemos parte desse ambiente. Então, quando o Sérgio fala, né, do turismo em Santo Antônio do Pinhal, esse turismo ele tem que ter uma certa regulação de... depois acho que o Bruno pode falar melhor disso, a questão de uso do solo, né? A questão da água, a questão do alimento, né? Que o Sérgio, que o André vai falar, a questão desse turismo de base comunitária, muito bem, que vai ser muito bem falado pela Fernanda. Então, a educação, ela perpassa por todos esses assuntos. Então, na escola, é o lugar onde você pode tratar de como é que essa população deve cuidar do seu ambiente, cuidar da sua cidade. E através de quem? Através dos vereadores, que nós somos, além de ser os fiscalizadores do executivo, nós somos uma ponte entre a população e o executivo. Então, a gente tem essa é a nossa principal função, ouvir a população, ver quais são os desejos que essa população tem e tentar, da melhor maneira possível, realizar esses sonhos. E a educação, desde a pré-escola, a educação ambiental, dentro do município, que está dentro de uma APA, né, uma área de proteção ambiental, onde o atrativo maior para o turista é chegar aqui, ter ar puro, água limpa, pessoas felizes. É a educação que a gente desperta, né, nos pequenos, esse amor, esse carinho pelo lugar que mora, esse respeito pelo ambiente em que vive. Muito grato, Martinha, obrigado.
Legal, Martinha. Você tocou num ponto importante, né, que é a questão do uso e a ocupação do solo, né? Pensando na questão da construção civil, meio ambiente, eu acho que pode ser pauta de todos os candidatos, mas é uma pauta super importante, que é uma elaboração de um plano diretor que condiz com a realidade pinhalense. Isso é inevitável tocar nesse assunto, porque é um assunto muito importante para Santo Antônio. Ele vai, de certa forma, não, né? De toda forma, ele vai reger como vai ser o desenvolvimento da construção civil, o desenvolvimento econômico, já que a construção civil é o termômetro para a gente desse desenvolvimento. E, de certa forma, ele é importante, principalmente em tempos como esse, né? A gente está em meio a uma pandemia e a gente tem que pensar também nesse crescimento econômico, mas de maneira sustentável, de maneira inteligente. O Sérgio tocou no assunto da capacitação da mão de obra. Assim, trabalhando na construção civil também, eu acho super válido, é uma coisa que a gente tem que bater nessa tecla, capacitação da mão de obra. A gente ouve, assim, diariamente, diversas pessoas falando que deveria ter assim, deveria ser assistido mais. Eu acho que essa é a nossa pauta, esse é o nosso princípio. Somos pessoas, assim, públicas, vou me considerar assim, a gente está na rua, as pessoas estão conversando por conta do nosso trabalho, por conta das nossas atividades, com o que a gente está envolvido. Então, é inevitável que as pessoas venham até a gente e comentem isso. Eu acho que envolvendo o plano diretor e a construção civil dessa forma, como eu trabalho, né, ligado a essa área, eu acho super importante a gente discutir isso de maneira democrática, né, de maneira popular, participação popular, para realmente entender qual que é a realidade de San Antônio e o que vai ser de bem para todos, né. Eu vou acrescentar, novamente, como eu já falei até na minha apresentação, eu me identifico muito com o esporte, é uma bandeira que eu vou levantar, assim, é muito natural para mim. Então, e assim, eu até em uma postagem que eu fiz, até um comentário do Fabrício, Xindão, um abraço, Xindão, já fizemos algumas corridas juntos, aí teve o comentário do Aguinaldo também, assim, para explorar a multidisciplinaridade de esportes, o incentivo a diversas práticas esportivas, né? Temos futebol, corrida, jiu-jitsu, muay thai, diversas artes marciais, temos campeões aqui na cidade, inclusive, temos muitos atletas aqui com um potencial gigantesco. Assim, eu sou praticante, mas só praticante mesmo, né? Mas essa bandeira eu vou levantar também, porque é muito importante. Esporte é saúde, esporte também é vida. E, assim, são bandeiras principais que cada candidato levanta por questões naturais, por questões de afinidade. Mas é lógico que, como vereador, nós temos que ter consciência que a gente vai ter que trabalhar num âmbito muito maior, né? A gente vai ter que entender um pouco de tudo, ou pelo menos ser humilde e buscar as soluções com pessoas que entendam. E estar sempre à disposição da população. Obrigado, Bruno. Valeu, querido. Boa noite para quem chegou agora. Nossa, eu tenho muitas coisas assim que eu vejo, mas eu acho que eu levantaria a princípio a bandeira mesmo do resgate da cultura, a valorização, também nosso território, né? Nós estamos aqui na Mantiqueira, nós temos água, nós temos florestas, né? Levar isso para as escolas, para as crianças poderem vivenciar isso, que é uma coisa tão rica, que eu acho que todo mundo na minha geração viveu, né? Aproveitou essas brincadeiras de rua. Isso é uma coisa que eu gosto muito. E uma outra coisa também, assim, como eu gosto muito de estar com o povo, de estar com as pessoas, eu acho que seria ideal ter uma assembleia de bairro, né? Para a gente ouvir as pessoas, para a gente poder ver o que as pessoas falam, qual é realmente o que elas estão precisando lá. Porque, assim, eu sei o que o meu bairro precisa, mas eu não sei o que o bairro lá do outro lado da cidade precisa. Eu não sei qual é a realidade do outro bairro, né? Então, essas assembleias seriam ótimas para a gente estar ali pertinho, ouvindo,
dando opinião, pegando ideias, uma troca muito gostosa. E uma outra coisa também que eu estava lembrando esses dias, né? Na época que eu fiz estágio, eu ia aqui do Zé da Rosa para a cidade a pé. Mas eu tinha o privilégio de várias pessoas me dar carona. Então, eu estou pensando assim, em montar um projetinho sobre caronas solidárias, né? Que as pessoas possam ajudar umas outras, né? E eu acho que seria importante também para as pessoas, assim. O que eu vivenciei, eu quero mandar para todo mundo, assim. Eu quero que todo mundo tenha esse privilégio. Tanto na minha infância, de poder brincar, de poder subir em árvores, né? Tanto também, já quando eu me formei, com as minhas caronas, que foram ótimas, assim. Só gratidão. Quem nunca deu e quem nunca pegou carona em Santo Antônio do Pinhal, né? Pois é. E isso mostra muita vitalidade comunitária. Eu conheço, tem muitos amigos que moram também em outras cidades do interior e nem sempre a gente acha a vitalidade comunitária que tem aqui em Santo Antônio. Isso é muito legal. A gente recebeu um vídeo, pessoal. O que vocês acham de a gente passar o vídeo da coligação? A Joseline acho que mandou um vídeo, gravou um vídeo hoje, né? E mandou para a gente, acabou de chegar aqui. Eu vou assistir em primeira mão também. Vamos lá? Vamos fazer isso então? Vamos passar o vídeo agora? Então tá bom, peraí, vamos lá. Aqui. Aí. Acho que está sem áudio. Peraí que tivemos um problema técnico, só um segundo, que acho que não entrou o áudio para o pessoal. Vamos lá, vou fazer isso novamente, tá? Vamos ver se agora entra. Problemas técnicos, olha o que é estar ao vivo. Aqui. Peraí. Posso ir Acho falando de repente enquanto. Não, vai falando. Solta o vídeo. Eu acho que agora está pronto. Vamos lá. Vocês me avisam aí se chega para vocês o áudio dessa vez. Olá, eu sou Joseline, sou candidata a prefeita aqui em Santo Antônio do Pinhal. Estou muito feliz com esse nosso time, que é o PSD, o PL e o PDT. Vamos trabalhar bastante, sempre unidos, um precisa do outro, ninguém consegue fazer nada sozinho. O PDT é um time que tem boas ideias, tem muita vontade também de trabalhar, de fazer uma diferença, tem um conhecimento grande no setor de agricultura, na educação também, vai poder contribuir bastante com a gente, eu tenho certeza. Estamos aí, estou à disposição, estou feliz por vocês, estou feliz com vocês, um precisa do outro, continuamos juntos e vamos avançando sem parar. Uma boa live para vocês, um grande abraço a todos, até mais. É isso aí, Joseline e Dr. Gabriel, 55 para a prefeitura. Só então finalizar a rodada de propostas, para também fechar um pouquinho para a gente lançar para as perguntas, que já estamos chegando aí em meia hora de live, né, para a gente poder ter um tempinho para as perguntas. Já até pegar um gancho aqui, André, antes de você começar, pedir para o pessoal ir mandando pergunta para a gente conseguir responder agora na segunda parte da live. Vai lá, querido, manda ver. Então, gente, é isso. Vou trazer várias coisas que o pessoal já falou, né? E vou reiterar algumas outras, assim, e trazer algumas outras coisas. A gente vai ter um futuro difícil, né, pela frente, assim, né? A gente tem aí um ano que vem vai ter menos verba, né? Agora, época de eleição, todo mundo fica muito empolgado, né? Muito prometendo muitas coisas, né? E falando que vai, que não sei o quê. Mas a gente tem que ser responsável, né? E pensar que ano que vem não vai ser fácil. E não só ano que vem, né? A gente está no meio de uma crise muito grande, no meio de uma pandemia. Então a gente vai ter que ser muito criativo,
né? E a gente tem que pensar a cidade, eu acho, mais nas suas relações, né, do que na sua estrutura, né? Pensar que a cidade é feita das pessoas, das histórias das pessoas, das conexões entre as pessoas, do que elas fazem aqui na cidade, né? Então a gente pode sim, eu acho que ser criativo e fazer coisas que não precisam gastar dinheiro, que é a gente se organizar, que é o que a Fernanda trouxe das assembleias de bairro, né? Para a gente poder também dar mais voz para as pessoas, né? E as pessoas poderem decidir diretamente. E isso, de repente, vai até poupar trabalho também, né? Da prefeitura, né? E vai fazer mais essa articulação também com a Câmara Municipal. Tem essa história também da horta comunitária, né? Que a Martinha fundou e é guardiã da horta comunitária também, que é uma experiência também de colaboração, né? De cooperação das pessoas que estão ali se ajudando, estão plantando, estão colhendo, estão conversando, estão fazendo um tipo de interação ali, que é uma interação de construção também de comunidade, né? E pensando assim também nesse futuro que vai ser complicado, que a gente vai ter que enxugar, a gente vai ter que, né, ser muito competente, como eu sei que Joselino e o Dr. Gabriel são, para poder lidar com as contas públicas, né? Tenho também uma proposta, né, que a gente já conversou, mas que eu trago também aqui para a gente debater e para jogar na mesa. Que eu trabalho na agricultura, né, aqui em Santo Antônio, eu planto com agrofloresta, que é um tipo de sistema que a gente planta e regenera o solo, e a água também, e a gente planta junto com floresta, junto com as árvores, né? Então estou bem ligado nessa parte também de meio ambiente, de como é que a gente pode melhorar, assim, mudar a nossa matriz econômica também da cidade, né, para não depender só do turismo, né? Claro que o turismo é muito importante, né? A gente deve manter, a gente deve valorizar o turismo, o setor todo, mas a gente também pode valorizar o setor de produção, né, o setor de beneficiamento também, né, os produtores locais aqui, os pequenos produtores, né, que são tantos, que fazem tantas coisas legais. E também pensando nisso, já indo para outro assunto mais relacionado ao meio ambiente, uma composteira, né, a gente pensar no nosso lixo, né. Eu estava fazendo umas continhas rápidas aqui, vou passar para vocês, né, que a gente hoje leva o nosso lixo para Tremembé, né, e a gente paga aí, imagino que esteja por volta de R$150 por tonelada, né, de lixo que vai para lá. Isso aqui tudo eu estou pegando de estimativa de estudos e algumas informações que tem em portal de transparência e tudo mais, mas que a gente tem que... É só para a gente fazer esse estudo agora, assim, rapidinho. Né? Que a gente tem aí uma geração de mais ou menos 1.500, 1.400 toneladas de lixo por ano aqui em Santo Antônio, né? Se a gente for contar uma produção de mais ou menos meio quilo por habitante por dia, e se for contar o turismo também que chega e tudo mais, né? Então, se a gente for pensar isso anualmente, né, são 200 e poucos mil reais que a gente gasta mandando lixo para Tremembé, né? E se a gente for pesquisar, pelo menos assim, quase metade do peso do lixo, né, que a gente paga por peso, quase metade desse peso do lixo ele é orgânico, né, material orgânico. E para a gente aqui que planta, né, material orgânico é uma riqueza, assim, né? A gente não joga fora junto no saco plástico junto com as outras coisas, né? A gente separa num canto e vai remexendo ali, vai virando esterco e a gente usa para plantar. E então é uma coisa que a gente também pode fazer uma campanha, começar, por exemplo, nas escolas, né, que produzem muito lixo orgânico com a merenda escolar, começar com os restaurantes, né, falar com esses, né, os grandes empresários aqui também do turismo, né, também para eles poderem fazer essa conscientização dentro das suas cozinhas também, para poder separar o lixo diretamente na fonte, né, o lixo orgânico, e a gente poder ter uma composteira, que se a gente conseguir, pelo menos assim, né, 1/3 disso aí, já são 50 mil reais de repente por ano que a gente economiza, né, e dá para a gente pagar o que a gente vai implementar e ainda sobrar depois para a gente poder investir em política pública e usar melhor o nosso dinheiro, assim. Mas é isso que eu ia falar agora também, para encerrar um pouco essa coisa das propostas e se alguém mais tiver também alguma coisa para complementar também, antes da gente passar para as perguntas, eu deixo aberto aí também o microfone. Martinha, você queria pegar? Você quer pegar a fala? Quero. Que lindo, André. Essa sua ideia é maravilhosa, realmente transformar o que é resíduo, né? Porque a palavra lixo nem se usa mais, o que a gente produz é resíduo, né? Aproveitar esse gancho e colocar a educação de novo. A educação é uma coisa que ela se mete em tudo. Ela se mete na formação da sociedade, ela se mete no resíduo que a sociedade produz. Então, desenvolver com as crianças os hábitos dos 7 R's, né? Repensar, reciclar, reutilizar, os R's todos que a gente tem aí, para minimizar essa quantidade de resíduo,
né? Porque a gente começa pelas crianças sempre, minimizar esse resíduo e transformar o que é resíduo orgânico em adubo, né? A gente tem um modelo lá na horta comunitária, né? A horta comunitária, ela foi um projeto nosso, o André disse que é meu, não é meu, é de todo mundo. Ele que desenhou os canteiros, foi assim, um projeto que começou lá em 2016, baseado em alguns experimentos que eu fiz nas escolas pelas quais eu passei, fazendo hortas verticais, jardins verticais. E na Escola Noé, quando eu assumi uma sala de segundo ano, tive uma ideia de fazer uma horta vertical. Tivemos. Eu e a Érica, a gente se conheceu nessa época e montamos essa horta vertical. E dessa horta vertical, nós tínhamos aquele espaço entre o auditório e a escola, onde conseguimos, através de uma sessão do prefeito da época, que é o atual, o espaço para a gente fazer uma horta horizontal. E nessa horta, as crianças aprendem a semear, a plantar, a tirar muda, a cuidar, a cultivar, a fofar a terra, respeitar o ciclo de vida do vegetal, colher, se alimentar. A horta, nesse momento, ela não tem o intuito de alimentar a escola. Ela é uma sala de aula ao ar livre. Nesse tempo de pandemia, por exemplo, a gente poderia usar a horta para diversas disciplinas, como, por exemplo, em língua portuguesa. As crianças vão, trabalham na horta, né? Tem várias atividades que elas podem realizar e depois fazer o registro escrito, onde elas vão utilizar todo o conhecimento, né, de gramática, de ortografia, de expressão narrativa, discursiva, seja lá qual for o objetivo daquele momento, né? Em ciências, elas podem trabalhar, o professor pode trabalhar com os alunos na matéria de ciências, falando sobre o ciclo vital dos vegetais, a relação entre solo, água, vegetal e a fauna local. E vai despertando na criança, né, em várias matérias, geografia, de onde veio esse alimento, a história desse alimento, né, lá na sala de informática, depois vai lá ampliar o conhecimento. Então, assim, é um estudo híbrido, que está muito se falando agora em época de pandemia, né? Uma parte na sala de aula e uma parte fora da sala de aula. Então, uma proposta que eu tenho são essas aulas em local livre, sabe? Onde a criança, o estudante, possa interagir com o ambiente em que ele vive. Aulas públicas, onde não só o professor é o centro do conhecimento, mas sim a comunidade. A comunidade tem muito para ensinar, né, para a gente. Eu aprendi muito com esse projeto da horta. A gente troca muito conhecimento. Eu estou muito feliz com isso. Muito feliz de estar aqui. Obrigada. Ai, que dá uma vontade, né, de perguntar mais, o tempo vai passando rápido. Eu vou abrir aqui para algumas perguntas agora, pode ser? E aí, de repente, a gente pode abrir, se alguém lembrar alguma coisa, ficar com vontade de falar, puxou um gancho, a gente vai aqui no improviso. Então, vamos lá, aqui, ó, o Betão Lisboa, acho que ele fez várias perguntas já ali, vários comentários, mas eu vou selecionar talvez a mais picante para trazer para cá, para a gente abrir espaço para outras pessoas também. Mas tem algo aqui que é apoiar a Joseline não significa um continuismo de 16 anos, e ele escreveu, necessitamos de mudanças já. Alguém gostaria de falar um pouquinho sobre isso? Posso começar? Por favor. Primeiro, agradecer o Betão, aí ele está sempre bem ativo participando, né? Como eu disse lá no começo, a gente fez vários debates democráticos com todos os pré-candidatos. Uma das coisas que ficou evidente, assim,
na aproximação que a gente teve com o pessoal da Joseline é justamente que não é um continuismo, tá? Existe uma evolução natural, nos últimos 16 anos houve uma quebra de paradigma do que era a política antiga e do que era a nova política, não necessariamente usando esses termos, mas foi o que veio, e realmente a gente sentiu que existe uma disposição de renovação no grupo, até porque cada administrador que entra, né, ele tem uma maneira de levar as coisas, uma maneira diferente, uma maneira pessoal. Eu tenho uma maneira, o Bruno tem outra maneira, o André tem outra, a Marta tem outra, a Fernanda tem outra. Então, assim, eu acho que ficar chamando de continuismo uma coisa que é renovável sempre, porque muda secretariado, porque muda... E, assim, muda se for necessário. Tem coisas que estão andando muito bem, que não precisam mudar. Tem coisas que tem que evoluir mesmo. Nossa, precisa ter um olhar mais atento para isso agora. Como eu estava falando do turismo, o turismo veio e expandiu nos últimos anos. Ok, agora a gente vai dar um outro olhar, um outro enfoque para as coisas. Então, essa coisa de continuismo é uma coisa um pouco... Me parece um jargão demodê, assim. É uma coisa um pouco assim. Então, começo assim, se alguém quiser complementar, por favor. Só pegar o gancho. gancho. A pergunta do Betão. Só pegar o gancho, que agradeço também o Betão pela participação. Que assim, né, nesse processo todo, né, de conversar com todo mundo, a gente foi conversando e foi se aproximando, né, da Joseline, do Dr. Gabriel, né, e a gente construiu um programa de governo juntos, assim, né, também. Eles tiveram essa abertura para a gente, né. Isso é uma demonstração muito grande de republicanismo, de transparência e de que está aberto para participação, né, de renovação, né. Então, assim, eu acho que a gente pode olhar hoje o programa de governo da Joseline e do Dr. Gabriel, e é um programa de governo muito responsável, que são coisas que são atingíveis, né? E abrangem muitas áreas, assim, né? Muito completo, é um programa muito completo, assim. Então, assim, eu acho que e esse programa representa justamente esse projeto dessa gestão, né? Que chegou aqui, não tinha nenhum plano municipal de saúde, nenhum plano municipal de nada, e eles estão desde então fazendo plano municipal de saúde bianual, né? De educação, de tudo, né? É uma galera muito responsável mesmo. Então, a gente tem certeza, tem essa segurança de que está no barco certo. Ótimo. A gente tem mais uma pergunta, que na verdade são duas. Uma quem mandou foi a Lil, e ela está direcionada para o Bruno. Então, Bruno, o que você acha da ideia de abertura da cidade para a construção de condomínios fechados? E aí também a Maria Lúcia, ela quis reiterar essa pergunta que ela achou importante, perguntando também se SAP precisa de condomínios de luxo, de mais condomínios de luxo. Obrigado, Lil. Obrigado, Maria Lúcia, pela participação. A minha opinião vai de encontro àquilo que a gente já estava discutindo no começo das propostas, quais seriam as nossas pautas. Primeiramente, Santo Antônio precisa de um plano diretor que se adeque à realidade atual. Portanto, em questão agora, falando diretamente, bem objetivo, em condomínio, temos que levar diversos outros fatores em questão. Temos o fato do plano diretor, essa lei de ocupação de solo, tem a questão ambiental, tem a especulação imobiliária. A especulação imobiliária também ela pode criar assim falhas na área urbana do município ali, prejudicando aquele crescimento natural. Então eu não fico eu não fico indisposto de responder, que eu acho que tem que ser estudado. E esse estudo, principalmente do plano diretor, eu converso com diversos colegas, tem que ter a participação popular, a Câmara tem que ser ativa nisso, e tem que ter a participação técnica. Temos arquitetos envolvidos nisso, temos engenheiros, temos geotecnistas. Eu acho que tem que ser, isso tudo tem que ser linkado. A gente não consegue falar, acho que só de falar assim, olha, tem seus prós, tudo tem seus prós e tem seus contras.
Então, não é uma questão que eu não estou opinando, que eu não estou dando uma posição. Eu, basicamente, eu trabalho dessa forma. Eu sempre tento colocar os prós e os contras na balança, depois de ter escutado todos os pontos de vista, pareceres técnicos. Então, eu não me julgo por não falar que sou a favor ou contra. Eu bato na tecla de que temos que ter estudo. Muito bom, ótimo. Vou pegar mais uma aqui que acho que tem a ver com essa, que é o que fazer em relação às queimadas. Quem está enviando essa pergunta é a Márcia. A gente acabou de ter uma queimada aqui faz alguns meses, levantaram várias questões. Então, se alguém puder discorrer um pouquinho sobre isso. Lá vou eu dar pitaco na educação de novo. Tá na base, né? Vai fazer educação. O quê? Exatamente, educação. Educar as pessoas para que não coloquem fogo, né, no lixo, no seu resíduo, né? Falei lixo, não está certo, no seu resíduo. Então, colocar fogo, cuidar, né, para não colocar nem garrafa de vidro na floresta, né, não largar garrafa de vidro na floresta, porque isso pode, com uma incidência de um raio solar, acontecer um incêndio. Márcia, muito obrigada pela sua participação. A gente está aí com um grupo grande de um pessoal que se juntou, né, para fazer uma brigada contra incêndios em Santo Antônio. Então, é uma galera grande mesmo, não só da cidade, mas da região, porque fogo não tem fronteira. Então, nós estamos nos organizando em grupos, em subgrupos, né, desse grupo grande, para que possamos, uma parte trabalhe a questão da educação ambiental, né, educar a população para que possa prevenir, cuidar. Outra parte, outro grupo vai fazer parte do pessoal que vai lá em loco, né, com enxada, com pá, com abafador, com bombas costais, para poder apagar o incêndio mesmo. E o que o legislador, um vereador pode fazer? A questão de incentivar, né? Incentivar não é a palavra correta, mas seria exigir mesmo do poder público que tenha políticas públicas para reforço dessa brigada, não só da brigada local, mas de uma política de vizinhança, né, onde todos estejam preparados, não só para a questão do fogo, mas também para a questão da água, porque daqui a pouco a gente sabe que começa a questão das águas, né, a época das chuvas, que também temos aí que precisamos, às vezes, salvar pessoas, salvar casas que estão em área de risco. Então, assim, é uma questão de um casamento legal mesmo, da comunidade, né, com o poder público para poder realizar essas atividades que são tão importantes para a preservação do nosso ambiente. Muito legal. Só um testemunho aqui, ouvindo a Martinha. Eu sou forasteiro, né? Eu cheguei de São Paulo, moro em Santo Antônio há 3 anos e meio. E, por exemplo, eu não sabia, é ignorância, mas vou assumir aqui em público, eu não sabia que eu não poderia, por exemplo, queimar a folha seca se eu estiver num lugar que eu considero seguro, porque de algum lugar isso já estava na minha cabeça que era assim que funcionava, porque eu ia no sítio do meu avô, e depois que eu cheguei em Santo Antônio, que eu fui descobrir, não pode mesmo, não vai queimar, isso aí vai virar adubo, não pode. Isso é uma coisa muito comum, né? A gente vê vizinhos, acho que tem sempre gente aqui na rede de apoio, ou mesmo no Facebook falando, olha, fogo não sei aonde, fogo não sei aonde. E eu acredito que grande parte disso seja pela falta de educação que a gente tem, a gente não foi ensinado para isso. Ninguém está fazendo por sacanagem, talvez até alguém faça, mas deve ser um número muito pequeno. Então, da importância da gente conversar e se educar. E campanha política também serve para isso, né? Não é só para a gente também ficar brigando com o outro, quem é melhor, quem é pior, mas é para a gente se informar e se educar sobre questões que são muito importantes na comunidade, ali no entorno
que a gente já vive. E aí eu vou aproveitar, pode falar, André, desculpa. Puxar só rapidinho o que você falou, porque o compromisso nosso, né, do nosso grupo, desse mutirão que a gente está formando aqui para Santo Antônio do Pinhal, é a gente tá fazendo essa discussão de política, né, não só nessa época de eleição, mas a gente está todo dia mesmo, né, chamando as pessoas para a gente debater, fazendo debates públicos na praça mesmo, né, com todo mundo, para todo mundo poder opinar, para todo mundo poder ter voz, né. Então o compromisso nosso também é esse, né, de estar ampliando aí para que as pessoas possam entrar mesmo, participar da política, né, na Aprendendo, cidade. ensinando, né, porque às vezes a gente também não sabe tudo, mas a gente é humilde de chegar lá naquela senhora e falar assim, poxa, você me ensina a fazer isso, né? E também o que a gente sabe é muito bom poder passar para as pessoas, né? Muito bom. Eu queria aproveitar e emendar aqui, que eu sei que é um assunto bem importante em Santo Antônio, a questão, a gente falou agora já das queimadas, falou um pouco da água, mas dos consórcios, né? Então a questão do eletro, então tem sempre alguém falando, tá sem luz aqui não sei aonde, tá sem luz aqui não sei aonde, e as pessoas hoje trabalham dentro de casa e às vezes não ter luz não significa só ter que acender uma vela e ficar no escuro, mas significa não poder trabalhar, não poder atender os seus compromissos profissionais, enfim, eu sei que essa é uma questão super grande aqui em Santo Antônio e queria colocar aqui na roda, o que vocês estão pensando, como é que vocês enxergam essa questão, porque a gente como indivíduo, quando eu ligo lá para reclamar, não sou ninguém, né? Eu preciso do poder público para me ajudar nessa, porque a letra é desse tamanho, eu sou desse tamanho. Então, o que vocês enxergam, especificamente falando da eletro agora, da eletricidade aqui em Santo Antônio do Pinhal? Vou pegar o gancho e começar de novo. Eu acho assim, a gente tem que realmente chegar de frente na eletro, revisar o contrato de concessão da prestadora e fazer com que eles façam esse contrato ser cumprido. Os problemas aqui de eletricidade e da Sabesp também, eles são muito graves. Eu sei que tem pessoas que trabalham na zona rural lavando roupa para alguns Airbnb, algumas coisas que elas não podem mais usar a água da Sabesp porque suja. Eu sei que alguns lugares, alguns restaurantes perderam já, se não me engano, o Harmonia, um ano atrás, perdeu quase toda a mercadoria por ter ficado, eu lembro, foi na época, eu não sei se 1 ou 2 anos atrás, mas eles ficaram, acho que 15 dias sem luz, o São Gotardo e a Harmonia, né? Isso, assim, não é um erro mais da concessionária, né? A gente não pode encarar isso como um erro, espera um pouquinho, é uma mercadoria que pode ser de um restaurante ou pode ser a comida na casa de uma pessoa, que é o que você falou, que uma pessoa às vezes é muito pequena, e aí ela vai perder toda a comida dela. Tudo bem que existe uma grande rede de apoio na cidade, assistência social, todo mundo é muito engajado em ajudar os outros, mas não dá, a Eletro precisa ser responsabilizada pelo contrato que ela tem. Ela tem um prazo para atender a ocorrência, se não me engano, de 6 horas. Você imagina que isso, quando eles ficaram 15 dias, o prazo é de 6 horas que está no contrato. Como é que você fica 15 dias? É absurdo, a gente tem que confrontar, tem que chegar lá, bater de frente com uma ação municipal, tá, do poder público, também com uma ação popular, né, unir todo mundo e chegar e bater de frente. Muito bom. A gente tem uma pergunta aqui da Marla, que ela fala o seguinte: acredito que, por ser uma cidade turística, a atenção e o bem-estar do turista é bem importante. Porém, mais importante é o bem-estar de quem serve o turista, que são os trabalhadores do comércio. Então, como que a gente pode melhorar o bem-estar deles? Isso aí foi praticamente direto para mim, né? Tudo bem. Eu ia falar, você falou um pouco sobre isso no começo, você quer falar mais um pouquinho? Eu quero falar mais um pouquinho, sim. Eu acredito no seguinte: o turismo, ele é a base da nossa cidade. O prestador de serviço do turismo, ele se enquadra muitas vezes, não estou falando em todas as vezes, no que a gente chama de subemprego.
é aquele cara que, como eu comecei, eu não tinha, como eu comecei na cozinha, eu precisava de um job, eu gostava de cozinhar, eu fui para a cozinha, por sorte acabei me apaixonando, me aprofundei naquilo e tive a oportunidade de crescer e ser hoje tá onde eu estou. Enquanto a gente não der capacitação, mas não é uma capacitação pro empresário olhar e falar, nossa, minha equipe é capacitada. É uma capacitação também para isso, mas que a pessoa que esteja servindo, ela tenha realmente o empoderamento, vou usar a palavra empoderamento de novo, daquele conhecimento que ela tem. Esse conhecimento pode, por exemplo, levá-la para fora daqui. Se a gente fizer, por exemplo, um curso com o Senac, a gente tem o Senac de Campos do Jordão aqui, do lado. O Senac vem dar um curso de treinamento de hospitalidade. Em contrapartida, a gente pede alguma coisa, fala assim, ó, a gente precisa para os 3 melhores alunos, para os 2 melhores alunos, uma bolsa integral para o cara estudar no Senac. Pô, vamos abrir a porta para que o jovem ele saia, né? Também buscar outras coisas, buscar com essa capacitação mais registro em melhor salário. É parte de um todo, mas na verdade o que eu acho que realmente vai fazer a diferença é esse empoderamento e essa autoestima do trabalhador, o cara virar e falar, não, eu trabalho em tal lugar e, cara, a nossa hospitalidade é maravilhosa, você vai lá, vai comer bem ou vai se hospedar muito bem, e realmente o turista chega e fala, nossa, eu quero voltar aqui, eu fui muito bem atendido aqui. Você cria uma relação, né? É uma relação entre pessoas. O turismo é uma relação entre pessoas, entre ambiente, guias turísticos, capacitar o jovem a ser um guia, e aí ele resgata o quê? O que a Fernanda diz, da cultura. Ele vai que é a educação que a Marta diz, que vai estar dentro da APP do Bruno, que ele pode visitar a agrofloresta do André, né? Fazer todo englobar essa interdisciplinaridade, né, do jovem, para que ele seja um grande símbolo da sociedade e da comunidade pinhalense. Ótimo. Obrigado, querido. Ô, Fê, queria te ouvir um pouquinho sobre a questão da mulher, principalmente aqui em Santo Antônio, porque essa tem sido uma pauta que está nos jornais, nas grandes cidades, os movimentos, nos jovens. Mas quando a gente está numa cidade de 7 mil habitantes, acho que o mundo inteiro está discutindo sobre isso, sobre o papel da mulher, né? Sobre a gente ter que, como eu falei do lixo, a gente está todo mundo precisando se reeducar em relação a isso, porque, né? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Qual que é o papel de escutar a mulher, principalmente nessa perspectiva de quem está morando numa cidade pequena? Que legal essa pergunta. Eu acho muito importante ter lugares que as mulheres possam se sentir acolhidas, né? A gente não sabe o que a mulher está passando como mãe, como companheira, né? A gente sabe que tem pessoas aqui, mulheres, que sofrem violências domésticas, e a gente não sabe como elas estão sendo cuidadas, assim, por fora, né? Tem uma pessoa que está acolhendo, que está ouvindo. A gente aqui temos o privilégio, né? Tem a Ana Célia, que fez uma oficina de mandala com as mulheres, que foi muito legal, mas eu acredito que isso tem que continuar com várias oficinas para as mulheres, psicóloga ouvindo as mulheres, educação para as mulheres, né? Para as mulheres também, tipo... e conversar que tudo bem ter TPM, que tudo bem ter uma depressão pós-parto, mas como pode melhorar isso, né? Então, é uma das coisas assim também que eu quero fazer nas assembleias de bairros, né? Um momento de escuta para as mulheres, de ouvir as mulheres e, de preferência, trazer também pessoas, né, que possam me ajudar, psicólogas e outros profissionais. Muito bom, querida. Muito grato. A gente está bem quase no finalzinho, mas acho que dá para colocar mais uma na roda aqui, que é o seguinte: estão perguntando qual que é a importância da agrofloresta para o trabalhador rural. Acho que foi a Marla que perguntou. André, acho que essa está contigo, hein, amigo?
Então, gente, só assim trazer já para começar com aquele dizer da Ana Maria Primavesi, que é uma grande agrônoma, né, aqui que naturalizou aqui no Brasil, e ela fala assim que é terra saudável, né, solo saudável, alimento saudável, ser humano saudável, sociedade saudável, né? Então tudo está na base da terra, né? Então, quando a gente está plantando de um jeito que a gente consegue regenerar o solo, que a gente consegue gerar mais recurso, mais fertilidade ali, enquanto a gente está usando aquele solo para produzir alimento, né? A gente está cuidando para que daqui a 30 anos, 50 anos, aquele solo esteja ainda mais rico, né? Aquele ambiente esteja ainda com mais mananciais, com mais minas d'água brotando, né? E, então, assim, é um jeito da gente pensar a agricultura para cá, para longo prazo também, né? Porque eu vejo também, eu não tenho nenhum preconceito com agricultores também que não são orgânicos, não são, que é isso, assim, é o jeito que as coisas são ensinadas, é o jeito que está na academia, que está na faculdade, que assistência técnica, é tudo do jeito convencional, né? Então a gente chega de um jeito diferente, a gente tem que pensar como que a gente faz essa transição, como é que a gente pode ir fazendo, adaptando técnicas, né, ecológicas para a nossa agricultura. Então acho que a importância está muito assim relacionada à saúde do agricultor, né? Que não vai mais precisar lidar com muitos venenos, né, que acabam lidando, para a saúde da terra, né, que vai ficar cada vez mais saudável, cada vez mais fértil, né, para a saúde do bolso do agricultor também e das gerações que vão vir depois, vão trabalhar naquela terra depois, porque tem muita gente que também começa a plantar e a terra vai ficando desgastada e tem que, às vezes tem a terra ali, mas tem que plantar em outro lugar porque aquela terra ali já desgastou, né. Então, acho que são só alguns aspectos aí, né, que a gente pode pensar. E, claro, também pensar a nossa segurança alimentar aqui, né? Lembrando que quando teve a greve dos caminhoneiros, né, não chegou comida no supermercado, não chegou comida nos grandes mercados, nos maiores, né, aqui da região, porque os caminhoneiros não entregavam, então o Ceasa também né, não estava funcionando direito, então o preço em vários lugares, em várias cidades aqui não, porque o pessoal teve essa ética, né, mas o preço foi lá em cima, né. Mas aqui faltou também, né? E não faltou na nossa feirinha da Associação de Produtores Rurais de Santo Antônio do Pinhal, que estava lá, como toda semana tá, os produtos de todo mundo lá, né? Produtos de vários bairros aqui, de vários produtores, né? Daqui, de produtores de todo tipo de coisa, né? Então estava lá. Então, pensar também essa segurança alimentar do município e da região, né? Será que a gente tem tempo para mais uma? Vocês topam? Acho que tem uma. É que tem a ver já com isso que o André estava falando aqui. Fazer uma pergunta da Lil, que eu acho que ela está perguntando como o PDT, se existe algum projeto para valorizar a cultura local. E aí eu só fiquei com vontade de fazer essa pergunta aqui, porque acho que além das coisas técnicas, tem um pouquinho do que a Martinha estava falando antes sobre educação. Né? E a Horta também ela tem esse trabalho de conscientizar, de ser um ponto turístico. Como é que, né, seria morar numa cidade onde as pessoas olham e falam, nossa, é uma cidade turística, mas é uma cidade sustentável, uma cidade que produz alimento. E aí sim, Santo Antônio poder se tornar um polo mesmo, né? Mas não um polo igual muitas outras cidades que aconteceu, que uma cidade cresce de um tamanho gigantesco, começa o sistema de favelização, a gente empurra os moradores, né, locais para a margem, porque os preços sobem e tudo mais. Então, queria juntar nesse caldeirão essa pergunta, se o PDT, né, vocês como grupo, tem algum projeto em torno disso. Eu penso em toda a escola ter sua horta escolar. Tem um projeto, ele é um projeto de lei já aprovado em outras gestões, a gestão retrasada, que precisa ser tirado do papel, né? E assim como a gente conseguiu tirar do papel a nossa horta comunitária e pedagógica, eu acredito que nós consigamos fazer isso em todas as escolas, porque a participação dos pais, ela é incrível. A participação da comunidade é fundamental. E essa horta e todas as hortas que eu fiz em todas as escolas só foi possível porque houve a participação popular. E pegando esse gancho que você falou da questão da cultura, nossa horta a gente tem o chá da horta, que é onde a gente junta os amigos, aquele que canta, aquele que dança, aquele que conta história, aquele que ensina
algum artesanato, aquele que mostra a cultura raiz da cidade, se junta e nesse dia a gente faz uma grande festa. Eu quero muito que isso se multiplique. Perfeito, muito bom. O Bruno, já que a gente está falando de assuntos bem fáceis de resolver, né? Eu queria puxar, teve algumas outras perguntas que vieram sobre o lixo, que é uma questão importantíssima aqui em Santo Antônio do Pinhal. Você pode trazer um pouco mais para a gente sobre isso? Falar um pouquinho mais sobre a sua visão em relação ao lixo aqui em Santo Antônio? A Fê também, se quiser complementar, fica à vontade. Eu acho que eu vou reviver alguns meses atrás em que eu conversei com o André, lá na horta do meu pai, em que a gente estava falando sobre essa questão, assim, a gente estava conversando ali coisas do dia a dia e acabamos que falando do lixo ali. E eu até comentei com ele sobre, assim, eu sei que é um pouco ousado, às vezes, mas inovador. Pela lei orgânica, Santo Antônio não pode ter uma termoelétrica. Por que eu chego nesse assunto da termoelétrica? Porque eu conheci uma usina, que é a Termoverde de Caieiras, que é a maior termoelétrica movida a biogás. Assim, sempre vou deixar para estudo, eu gosto de ouvir opiniões, assim, eu achei a ideia super interessante. Eu sei também dos prós e dos contras de uma termoelétrica. Mas a forma como eles estão usando ela é movida a biogás, e usar essa, assim, substituição de aterro sanitário e ainda gerar biogás e energia elétrica. Santo Antônio não é possível, mas temos o nosso descarte em Tremembé. Nós, vereadores, agora, a gente está se colocando numa posição de ponte entre a população e o Poder Executivo, mas a gente também pode se estender. A gente pode colocar essa ponte. Da mesma forma que temos os apoios de deputados, assim, governadores, essas outras figuras públicas nessa hierarquia, a gente também tem que ser essa ponte entre esses poderes para buscar soluções até para a região. Não é nossa competência, nós somos vereadores, mas eu acho que vale um amplo debate num quesito regional, para a gente ver essa questão do lixo também. Porque a gente tem diversos impedimentos por conta do descarte do lixo, não pode, porque é uma APA, enfim, eu abro o debate, eu vi que o Betão tinha reforçado essa pergunta, obrigado, Betão, pela participação. Eu acho que, assim como você, nós todos aqui estamos muito preocupados, sim, com a questão do descarte do lixo, e principalmente o que o André falou, temos muito lixo orgânico sendo descartado e poderia ser reaproveitado. Isso poderia ser convertido em energia de volta para a terra mesmo, né, propriamente dizendo, né, o adubo. Eu acho que é isso. Eu acho que isso aí seria eu vou deixar essa ideia, essa questão assim, para a gente debater juntos. Betão, André, Bruno, sociedade em geral, todo mundo. A gente tem que abraçar essa causa mesmo. A gente tem que discutir. A gente não pode fugir dessas perguntas. A gente não pode fugir dessa responsabilidade que é o meio ambiente. Obrigado, querido. Ótimo. Ô, Fê, você queria dizer alguma coisa também antes da gente encerrar? Vocês não vão me bater depois, né? A gente já está com 1h09 de live. Eu falei, vamos tentar ficar em 1 hora, hein, gente? Mas não deu, mas a gente já estamos partindo para o encerramento. Eu ia Passou muito rápido. Muito rápido. Não, eu iria acrescentar, né, o turismo de base comunitária, que também eu acho muito importante, que está no nosso projeto né, que seria o quê? A gente também levar o turismo lá para aquela senhora que está lá no interior, que pega o leite da vaca, para a pessoa vivenciar, né, e também levar o turismo e também conhecer um pouco da nossa cultura aqui, né, isso tanto para a agricultura, para poder ir lá e colher o que você vai comer, para poder ir lá tirar o leite da vaca, e eu acho que Santo Antônio tem esse grande potencial, e também temos grandes pessoas que vêm à procura disso, né, de vivenciar o que nós, pinhalenses, vivenciamos, a nossa cultura também. Muito bom. Gente, passou voando. Eu queria agradecer primeiro, acho que todo mundo
que interagiu. A gente teve bastante gente online, assim, fiquei até surpreso. E agora no final teve várias perguntas, obviamente, que a gente não vai conseguir dar conta de tudo. Mas aí fica um convite para a gente fazer mais e poder aprofundar. Eu acho que esse é um exercício de cidadania muito grande, que vai além da campanha, mas é ter um espaço aberto mesmo para a gente discutir as questões primordiais da cidade, e para mim política é isso que precisa acontecer. André, querido, Martinha, Bruno, Sérgio, Fernanda, grandes amigos, que orgulho, que honra poder estar aqui com vocês também. E obrigado a todo mundo que está assistindo. Compartilhem, fiquem espertos. Quem não curte ainda a página do PDT, aproveita, curte para ir recebendo. Tem muitas coisas legais, tem vídeo vindo, tem um monte de coisa bacana. E aí, por último, mas não menos importante, eu queria muito agradecer. Tem um monte de gente trabalhando de forma voluntária. Aí, não que não tenha nada para fazer em casa, muito pelo contrário, mas tentando encaixar no meio das demandas do dia de família, vídeo, arte, e a gente está sempre se reunindo também. Aí uma hora a gente está se reunindo para falar de plano de governo, uma hora a gente está se reunindo para falar de comunicação, uma hora é muita coisa acontecendo. E o próprio pessoal do PDT, né, também, né? E nós que somos todos voluntários também, né? O pessoal do PDT, que se não fosse o PDT e a galera há uns meses atrás terem falado, tá bom, vamos abrir um partido então aqui em Santo Antônio, nada disso teria sido possível. Então eu estou tomando só o cuidado de não falar o nome de ninguém, porque é muita gente, eu vou esquecer alguém com certeza. Então eu não vou falar o nome de ninguém, mas vai esse super agradecimento aí, porque são 10 mãos que a gente está vendo, são 5 candidatos, mas atrás desses 5 candidatos tem um mutirão, tem uma galera muito grande, muito comprometida, que vai muito além do... Eu estou vendo de perto, eu posso falar, vai além do interesse pessoal. Nunca pensei em participar de política partidária, nunca. Se alguém me chamasse para fazer uma campanha, eu ia falar, não, estou fora. Mas aí, olhando para isso, essa galera falou, não, gente, vamos lá, não dá... Ativismo não é só ficar fazendo post no Facebook, mas é se juntar e locar o nosso tempo, né, para poder trabalhar em prol da cidade que a gente acredita. Então, mais uma vez, obrigado. Abram os microfones também, mandem beijo, agradeçam e a gente já vai Obrigada, gente. Valeu, Fê. Gratidão. Muito obrigada mesmo. Um grande beijo para todo mundo. Obrigadão. Obrigado, hein? Obrigado pela participação popular. Valeu. Teremos mais live para responder, viu, gente? Muita. Nos aguarde. É isso aí, galera. Então, todo mundo aberto aqui também para conversar, continuar esse papo fora da live, né? E é isso aí, 55 para prefeito e 12 para vereador. Muito bom, tchau, queridos. É isso aí. Boa noite. Se vocês também quiserem marcar uma conversa com a gente, né? Só mandar lá no PDT. A gente pode conversar com vocês. Vocês, candidatos, não desliguem, eu vou encerrar aqui a transmissão agora e a gente fala mais um pouquinho. Mais uma vez, obrigado, pessoal. Beijo. Tchau, pessoal! Obrigado.